Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de dividendos e a teoria que está relacionada a esse conceito. Também vamos falar sobre o equilíbrio no mercado de ações, relacionando dois tipos de custos, tá? O custo calculado pelo modelo CAPM e também o custo calculado pelo modelo Gordon, tá? Quando a gente fala de dividendos, tá? Na literatura é comum relacionar as teorias de Modigliani e Miller, a teoria de Gordon e Lindner e também a preferência tributária, tá? Dependendo do ponto de vista do investidor, qual que vai ser a preferência por sobre os dividendos, tá? E qual que é a implicância que vai ter a política de distribuição de dividendos em uma determinada empresa, tá? Por exemplo, quando a gente fala da irrelevância dos dividendos, a qual é sustentada por Modigliani e Miller, tá? Um autor que a gente também vinha falando desde a Administração Financeira 1, ele sustenta que o valor da empresa não é afetado pela distribuição de dividendos, mas pela capacidade de geração de lucro e risco do negócio. Então, ele sustenta que o investidor ele vai ser indiferente, né, a receber ou não dividendos. Ele vai priorizar mais o quê? Os ganhos de capital, tá? Por isso que eles falam aqui que o valor da empresa não é afetado pela distribuição de dividendos, mas pela capacidade de geração de lucro e também pelo risco de negócios, tá? Então, o investidor ele vai ter uma preferência mais pelo ganho de capital e não pelos dividendos, tá? Por isso que aqui se fala como irrelevância dos dividendos. Já esses autores Gordon e Lindner, tá? Eles falam que se é relevante, tá? É uma teoria da relevância dos dividendos, ou também traduzido no português chamado de pássaro na mão, tá? E aqui eles sustentam que acionistas preferem dividendos correntes, tá? Havendo assim relação entre a política de dividendos da empresa e seu valor de mercado, tá? Eles consideram que se é relevante, os acionistas eles preferem a distribuição de dividendos, preferem obter dividendos correntes, tá? Quando a gente fala de dividendos correntes, obviamente que em termos econômicos é dinheiro no dia de hoje, tá? E a terceira teoria é da preferência tributária, tá? Esse vai estar relacionado com determinado país, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, os dividendos ele é tributado, mas aqui no Brasil ele não é tributado, tá? Desde esse ponto de vista, seria benéfico, né, para os investidores receber dividendos, tá? No caso do Brasil ele não é tributado. Tá, então aqui nasce a seguinte questão, né? Qual que seria o preferível, né? Dividendos ou ganhos de capital, tá? Esse vai ser subjetivo, então vamos analisar, tá? Vou pular um pouquinho aqui essa parte dos tipos de política que estou sinalizando e partir para este exemplo, tá? Que está relacionado com a questão que eu acabei de sinalizar sobre distribuir dividendos ou não, tá? Ou seja, dividendos ou ganhos de capital, tá? E aqui vamos considerar o caso de duas empresas que têm um perfil, tá, similar. Empresa A e B, que tem um PL de 100 mil, uma rentabilidade sobre o PL, né, patrimônio, de 25% para ambos casos. A diferença vai estar no payout, que é a política de distribuição de dividendos, tá? Enquanto a empresa A ela não distribui dividendos, o payout é zero. Vamos considerar essa política de distribuição de dividendos zero. E a empresa B tem uma política de distribuição de dividendos de 50%, tá? Vamos fazer, tá, essas duas distinções e analisar pelos próximos 5 anos qual que vai ser a variação que vai ter no patrimônio líquido de ambas empresas, tanto no A
e no B, tá? Só vou fazer aqui uma mudança, pronto, tá? Aqui neste Excel, eu estou trazendo as informações tanto da empresa A, que estou sinalizando aqui, colocar de amarelo, e a empresa B, tá? Ambos aqui têm um patrimônio inicial de 100, este aqui estou sinalizando 100 mil, e aqui também da empresa B, um PL inicial de 100, tá? Então, as informações nos falam o seguinte, tá? Que a empresa A, que estou sinalizando aqui, e a empresa B, eles têm uma rentabilidade sobre o patrimônio de 25%. Estamos considerando em relação ao patrimônio líquido, tá? Consequentemente, eu estou colocando aqui já o valor de 25 mil, tá? A empresa A, ela não tem uma política de distribuição de dividendos, portanto, ele valoriza o aumento ou ganho de capital, tá? Então, estou sinalizando aqui dividendo zero, tá? Consequentemente, ao finalizar o ano 1, o acúmulo do PL vai ser 125 mil, tá? Tem uma rentabilidade de 25 mil, o acúmulo ao final do primeiro ano vai ser 125 mil. Já no caso da empresa B, né, a rentabilidade é a mesma, 25 mil, porém ela distribui 50%, tá, do lucro, né? Estamos considerando nesse caso aqui uma rentabilidade, né, lucro líquido sobre PL de ROE 25 mil. Tá? Se ela distribui os 5%, consequentemente, os 50% de 25 mil será 12.500, tá? Portanto, ao final do período, o acúmulo do PL vai ser igual a 12.500, tá? Esse daí para o primeiro ano. Para o segundo ano, nós temos aqui um PL de 125 mil no caso da empresa A, a rentabilidade 25%, 31.250, e o acúmulo aqui de capital vai ser 156.250. Vamos trazendo aqui esse valor para o terceiro ano, aqui vai ser igual ao 25%, aqui nós temos distribuição de dividendos, aqui vamos ter, né, um acúmulo, tá? Uma taxa de crescimento de 25 mil, tá? Esse daqui não vai mudar. E assim sucessivamente. Como essa empresa não distribui dividendos, o crescimento vai estar em função do ROE, tá? Lembrando, né? Como que a gente calcula o crescimento de uma empresa. Um tema que a gente vem falando desde as duas aulas anteriores. Aqui temos um aumento aqui, 244 mil. O crescimento aqui vai ser constante de 25%, considerando que essa empresa não distribui os dividendos, consequentemente, o crescimento vai ser o valor do ROE. Tá? 244 mil, que vai ser igual vezes o 25%, tá? E aqui vamos ter o valor final do PL para o quinto ano, tá? Então, o que nós temos aqui no caso da empresa? Dividendos recebidos, temos zero, né? Não temos dividendos, os dividendos é zero. E a valorização do PL, quanto que vai ser a valorização do PL? Vai ser a diferença, né, entre esse daqui, 305.176, e o PL inicial. Vamos ter aqui um valor de 205 mil no total. Uma empresa que valoriza os ganhos de capital.
Agora, no caso da empresa B, tá? Já vamos trazer aqui para o terceiro período, esse valor aqui do PL final. A rentabilidade é 25%, né? Tá? A única diferença é que ela distribui 50% dos lucros. Tá? Esse valor daqui vezes 50%. Tá? Aqui, este vai ser igual a este, mais a rentabilidade subtraído os dividendos. Tá? Aqui essa empresa vai crescer a essa mesma taxa, né, de 12,50%. Tá? Vamos fazer aqui o cálculo. Tá? Em percentual, nós temos aqui 12,5%, tá? Porque a empresa distribui 50% dos lucros. Trazemos aqui para o quarto período, consideramos novamente aqui a rentabilidade de 25%, tá? Nós temos aí um ROE de 35.596 e a distribuição dos dividendos é de 50%, dos lucros, desculpa, é de 50%. Aqui vamos ter uma acumulação de PL de 160 mil. O crescimento vai ser constante, uma taxa de 12,50. Tá? Tracemos o valor do quarto período para o quinto período. A rentabilidade vai ser 25%. Aqui puxa automaticamente o valor dos dividendos. E o acúmulo de capital vai ser igual a 180.203. Tá? Então, o que vamos ter aqui? Dividendos recebidos. Vamos ter aqui quanto? 80.203. Quanto que vamos ter aqui de valorização do PL? 80 mil, né? 180.203 subtraído 100 mil, 80 mil também 203. E vamos ter um valor somatório de 160.406, né? Uma grande diferença, né? Aqui, viu? Qual que seria preferível nesse caso para a empresa ou para o investidor, tá? Esse é o que os autores, tanto aqui, estou voltando aqui ao slide, os autores, tanto o Modigliani, Miller, Gordon e Littner, e da preferência tributária, eles abordam, né, grandemente para discutir qual que seria preferível desde o ponto de vista do investidor, né, se ou não a distribuição dos dividendos ou os ganhos de capital, tá? Esse tema daqui é bastante abrangente, vai depender deste ponto de vista estratégico que o investidor tem sobre determinada empresa na qual está incluindo seu capital, tá? Talvez para um detentor de uma boa quantidade ou de um alto percentual de capital de ações dentro de uma determinada empresa, seria preferível os ganhos de capital, tá?